Bom dia, alunos e alunas! Continuando aí o estudo da obra de Carlos Drummond de Andrade. Na aula passada vocês assistiram a um documentário. Muito interessante esse documentário, chamado No Caminho com Drummond. É um dos documentários da TV Escola, dentro daquela série Mestres da Literatura, que nós já vimos aí o Lima Barreto, nós já vimos Mário de Andrade, Graciliano Ramos. Depois nós vamos ver aí, para terminar, Guimarães Rosa. Tudo bem? São documentários interessantes que falam sobre a vida e a obra para os alunos conhecerem. Tá? Vocês viram que interessante? No início do documentário, aparecem alguns alunos do Colégio Pedro II. São alunos de uma escola pública do Rio de Janeiro, consideradas uma das melhores escolas do Brasil, Colégio Pedro II, tá? Se vocês quiserem voltar, assistir de novo lá para dar uma olhada, é interessante. Tudo bem? Nós vamos hoje analisar o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. É considerado, muitos críticos julgam, né, esse poema o início da trajetória do Drummond. É curioso que o Drummond, ele não achava interessante esse poema dentro da obra dele. Não achava interessante, mas os críticos colocam esse poema aqui, o famoso No Meio do Caminho. Quem nunca disse, né? Na vida, no meio do caminho tem uma pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Ou tinha uma pedra no meio do caminho. Quem nunca falou isso? É interessante que as pessoas, sem saber que são do Drummond, falam versos dele. E agora José, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, por mostrar aí esse grande poeta da literatura brasileira. Ele é considerado o poeta principal da geração de 30 e considerado o mais importante poeta do século 20, tá? Tem uma história do Drummond que ele não foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura por conta de intriga, de inveja. Tudo bem? Que existe bastante no nosso país. Por conta dessas picuinhas, o Drummond deixou de receber, de ser indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Tudo bem? Esse poema aqui, No Meio do Caminho, ele foi publicado na revista de Antropofagia em 1928. E ele foi publicado em livro em 1930, no primeiro livro do Drummond chamado Alguma Poesia. Esse livro, esse poema, ele foi publicado na revista de Antropofagia por conta da amizade do Drummond com os poetas modernistas de São Paulo. Drummond fazia parte de um grupo mineiro que fundou uma revista literária chamada A Revista, lá em Belo Horizonte. Nessa revista, nesse grupo, participaram grandes poetas mineiros da modernidade. O do Mário de Andrade gostou demais da poesia do Drummond e fez com que esse poema fosse publicado em São Paulo, na famosa revista de Antropofagia. Contam que quando o Mário de Andrade leu esse poema, o Carlos Drummond mandou para ele, Mário de Andrade leu. Ele mandou uma carta para o Drummond dizendo que ele nunca tinha lido um poema tão perturbador na vida dele, tá? Esse poema aqui, ele tem as características modernas, linguagem coloquial. Esse tinha aqui, na linguagem culta, deveria ser havia, tá? O verbo haver, no sentido de existir, ter no sentido de existir, tem que ser haver. Na linguagem coloquial, é tinha. Tudo bem? Presta atenção nisso, que depois nós vamos voltar nessa observação. Daqui a algumas aulas, quando nós formos estudar um poema do Drummond chamado Legado, que faz parte do Claro Enigma, que é o livro do bimestre, hein, gente boa? Muito bem. Linguagem coloquial, que mais? Versos que se repetem, isso é uma constante na obra do Drummond, tá? Que mais? Um acontecimento banal na vida
e a palavra não poética, que é pedra. Bem, por conta desse poema, o Drummond recebeu muitos ataques. Um dos ataques mais fortes que ele recebeu, ele recolheu esse ataque e colocou num livro chamado A Biografia de um Poema, tá? O sujeito falou para ele o seguinte: não houve uma alma caridosa que lhe pegasse nessa pedra e lhe esborrachasse o crânio com ela? Então ele recebeu ataques. Ele foi chamado de poeta pedregoso, poeta patusco. Ele recebeu uma série de ataques por conta desse poema, tá? Bom, esse poema aqui, ele começa aqui, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Se vocês perceberem, esses dois versos iniciais, eles formam um jogo, tá? Olha aqui, ó. No meio do caminho, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Esse jogo aí, entre os versos, é chamado de quiasmo, tá? De onde ele tirou esse quiasmo? Dizem que esse poema é uma brincadeira, uma espécie de uma paródia que o Drummond fez com um poema chamado Nel mezzo del camin, do Olavo Bilac. Nel mezzo del camin, em italiano, no meio do caminho, tá? Esses são os dois últimos versos da primeira estrofe. Olha o quiasmo aqui, ó. Tinhas a alma de sonho povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. A alma de sonhos povoada tinhas. Isso aqui é um quiasmo, tá? Que o Drummond usa nesse poema, tá? Dizer que pedra é um obstáculo e caminho é a nossa vida, né? Esse acontecimento trivial. As pedras que existem no meio do nosso caminho, no meio da nossa vida, tá? Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Vocês podem ver que ele repete, né? É um verso reiterativo. Ele repete o verso, ele repete aqui, aqui e aqui aí, no final, né? Voltando ao começo. Interessante isso, né? Por isso que o poema não tem fim. Se você terminar aqui, você continua o poema. Segunda estrofe. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Qual acontecimento? Que um dia houve uma pedra no meio do caminho dele. Tudo bem? Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Interessante que quando o Drummond escreveu esse poema, ele tinha 26 anos. Era um jovem, tá? E aqui aparenta ser um velho, né? Um sujeito idoso, quase no final da vida. Lembrando daquilo que aconteceu, né? Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Voltando aqui, ó. Voltando os versos. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, tá? Uma das coisas que falam a respeito dos ataques que o Drummond recebeu, e eu concordo também, é que o Drummond, ele foi chefe de gabinete do ministro da Educação da época, o primeiro ministro da Educação que nós tivemos no Brasil. Quando o Getúlio Vargas assumiu o poder, ele criou o Ministério da Educação e Saúde. Eram dois ministérios num só, tá? E era o Gustavo Capanema, esse ministro. Ele era muito amigo do Drummond, tá? E chamou o Drummond para trabalhar com ele, ser chefe de gabinete do Ministério da Educação. Como as pessoas eram contra aí o governo Vargas, né? Tinha um certo problema com o governo Vargas, os ataques partiram dessas pessoas. Então, não pelo poema ter sido escrito, mas pelo cargo que o Drummond assumiu, tá? Outras pessoas dizem o seguinte, tá? Que esse poema aqui não é um poema piada, não é um poema satírico, é um poema sério, que conta um acontecimento na vida nossa. Por conta disso, é que ele recebeu também os ataques. Talvez, se ele tivesse sido um poema piada, ele não receberia tantos ataques, tá? É uma das constatações de alguns biógrafos que usaram o poema para explicar algumas coisas a respeito do Drummond. Esse poema aqui, ele foi utilizado no ano de 1945
num discurso do ex-líder, né, já falecido, Luiz Carlos Prestes, no Comitê Central do Partido Comunista. Ele usou o poema do Drummond no seu discurso, tá? E quantas pessoas até hoje usam esse poema, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, esse poema, essa análise, tá? Desse segundo poema do Carlos Drummond de Andrade que nós estamos analisando. O primeiro foi o Sobrevivente e agora no meio do caminho. Nas próximas aulas nós faremos análises de outros poemas. Tudo bem, gente boa? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda aí as suas dúvidas nas postagens. E é isso daí. Até a próxima!